Bom, meus amigos, indo para um assunto mais leve, mas nem por isso menos importante, vamos falar sobre a entrada em vigor hoje de uma saraivada de tarifas dos Estados Unidos contra o comércio internacional. Essa decisão, que entrou em vigor hoje, quarta-feira, faz parte de uma estratégia maior para tentar reequilibrar o comércio global a favor de Washington. Mas, como já era esperado, a resposta de outros países veio rápido e com força. A ideia dele é fortalecer os produtos americanos, mas essa política de tarifas vem mexendo com os mercados, gerando preocupação entre economistas, investidores e empresários. Tem gente dizendo que isso pode até empurrar os Estados Unidos para uma recessão. A Comissão Europeia não perdeu tempo e já anunciou que vai impor tarifas de retaliação sobre produtos americanos no valor de até 26 bilhões de euros. A von der Leyen foi bem clara e disse que, em um mundo cheio de incertezas geopolíticas e econômicas, não interessa a ninguém sobrecarregar ainda mais nossas economias com tarifas. Aí, o Canadá, que é o maior fornecedor estrangeiro de aço e alumínio para os Estados Unidos, também não ficou parado. Um funcionário do governo canadense já adiantou que o país vai responder com tarifas de quase 30 bilhões de dólares. A China também reagiu. O Ministério das Relações Exteriores em Pequim avisou que vai tomar todas as medidas necessárias para proteger seus interesses. Já no Japão, o chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi, alertou que essa decisão pode ter um grande impacto nas relações econômicas com os Estados Unidos. Outros aliados históricos dos Estados Unidos também criticaram a medida. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que isso vai contra o espírito da parceria entre os dois países, mas descartou responder com tarifas. O Reino Unido adotou também uma postura bem parecida, né? Agora, entre os países mais afetados, além do Canadá e Japão, estão Brasil, México e Coreia do Sul. A União Europeia, por enquanto, não foi tão impactada, tá? E as tarifas de retaliação da União Europeia são bem variadas, incluindo aí desde fio dental até diamantes, passando por roupões de banho e bourbon. No entanto, o impacto econômico real dessas medidas é limitado. E, mesmo assim, o ministro francês Benjamin Haddad já deixou claro que essa resposta pode escalar. Ele mencionou que, se necessário, eles podem incluir serviços digitais e propriedade intelectual na lista de retaliações. E sobre o Canadá, gente, Trump chegou a ameaçar dobrar as tarifas para 50%, mas recuou depois que a província de Ontário suspendeu um plano de sobretaxar exportações de eletricidade para alguns estados americanos. Isso ajudou a acalmar os mercados, que já estavam bem nervosos com essa guerra tarifária. No entanto, apesar da tensão, as bolsas da Ásia e da Europa não sentiram tanto impacto nessa quarta-feira. E os futuros das ações nos Estados Unidos até subiram um pouco, Desde março, gente, as bolsas dos Estados Unidos sofreram uma queda forte, apagando todos os ganhos acumulados desde a eleição de Trump. Ou seja, essa estratégia de tarifas pode estar custando caro à própria economia dos Estados Unidos. Talvez por isso Trump esteja assistindo a uma subida na sua rejeição, que pela primeira vez desde que tomou posse superou a aprovação. Bom, mas saindo da economia, tem outro assunto em que a sombra de Trump está presente. Vocês lembram quando ele chegou a dizer que queria comprar a Groenlândia? Pois bem, essa ideia não foi esquecida. E agora ela está mexendo diretamente com a política local. Nas eleições parlamentares que aconteceram ontem, o partido pró-negócios Democratic, que defende um caminho mais lento para a independência da Groenlândia, acabou vencendo. Eles saltaram de 9,1% dos votos em 2021 para quase 30% agora. O líder do partido, que é Jens Frederik Nielsen, comemorou o resultado e reforçou que não quer independência imediata. Segundo ele, a Groenlândia precisa construir uma base sólida primeiro. Por outro lado, o partido Naliarak, que quer uma separação mais rápida da Dinamarca, ficou com 24,5% dos votos. Esse crescimento da oposição mostra que a questão da independência está cada vez mais no centro do debate. O primeiro-ministro atual, Multia Jed, reconheceu a derrota e disse que está aberto a negociações para formar uma coalizão de governo. Mas por que isso importa? Bom, gente, a Groenlândia é estratégica, Além da sua posição no Ártico, que está se tornando um palco de disputa entre grandes potências, a ilha tem vastos recursos minerais, incluindo terras raras, que são essenciais para a indústria de tecnologia e defesa. E, claro, tanto os Estados Unidos quanto a China e a Rússia estão de olho nisso. A Dinamarca ainda controla áreas fundamentais da administração da ilha, como defesa, política monetária e relações exteriores. E apesar de a Groenlândia ter o direito de se tornar independente por meio de um referendo desde 2009, muitos habitantes temem que isso traga prejuízos econômicos. Afinal, a Dinamarca repassa quase 1 bilhão por ano para sustentar a economia local. Mas Trump não desistiu. No começo do ano, ele chegou a dizer que os Estados Unidos investiriam bilhões de dólares se a Groenlândia se juntasse aos americanos. Ele até cogitou usar a força militar para assumir o controle da ilha, mas depois recuou e passou a enfatizar investimentos. Mesmo assim, gente, essa fala acabou assustando muita gente por lá. Ejed deixou claro que a ilha não está à venda e defende um governo forte para resistir a pressões externas. Já a primeira-ministra da Dinamarca reforçou que a decisão sobre o futuro da Groenlândia cabe exclusivamente ao seu povo.